vai continuar falando. Hoje nós estamos aqui com Mãe Janaína de Oxum. Ela é sobrinha do meu sacerdote, pai Luiz Roberto de Oxalá, e ela cedeu um tempinho mesmo com essa questão do coronavírus para vir falar um pouquinho com a gente. E hoje nós vamos falar de um assunto que de repente no seu terreiro, no seu axé você tem vivenciado, que é a questão de quem está mais tempo no santo, nessa estrada, as tradições no terreiro de Umbanda versus a modernidade, dos filhos que estão entrando agora, trazendo uma nova roupagem, uma nova tecnologia, uma nova linguagem sobre Umbanda. Então nós estamos aqui, vamos receber a Mãe Janaína, e antes da gente iniciar esse vídeo, eu vou pedir para você dar o seu like, compartilhar nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, que isso é importante pra gente. Então solta a vinheta aí, que já já a gente volta. Saravá, Umbando, Umbanda, Saravá. Saravá, Umbando, Umbanda, Saravá. O babá. Saravá, Umbando, Umbanda, Saravá. O pai Oxalá. Saravá, Umbando, Umbanda, Saravá. No meu bongá. Saravá, Umbando, Umbanda. Fala, Manoel vai continuar falando. Mãe Janaína de Oxum, muito obrigada pela sua presença aqui no canal e por ter cedido seu tempo, mesmo com essa questão toda aí do coronavírus, pra gente bater esse papinho. A gente já se conhece há muitos anos, a gente vem de uma longa estrada juntas, inclusive na espiritualidade, mas eu queria que a senhora dissesse, pra quem tá assistindo a gente nesse momento, como é que a senhora enxerga essa questão de quem está há mais tempo no terreiro e quem está chegando agora. Essa questão da tradição e do novo. Eu nem vou colocar a tradição versus a modernidade. Eu vou colocar tradição e modernidade, como é que elas podem caminhar juntas dentro de um terreiro de Umbanda. Como é que a senhora enxerga isso hoje? Bom, eu queria só, antes de começar, só dar uma complementada, dizer que é um prazer enorme estar aqui com você, tá divulgando um pouco da nossa religião, tá falando sobre as questões que concernem mesmo a nossa religião, e dizer que eu sou pesquisadora, eu pesquiso Exu e eu sou especialista em História da África, História e Cultura Afro-Brasileira, e sou mestranda no Museu Nacional, FRJ. Então, para além da religião, eu também faço uma pesquisa que é dentro das casas de Umbanda, dentro das casas de Axé. Então, eu tô dizendo isso para dizer que além do olhar religioso, eu também tenho um olhar enquanto cientista, enquanto pesquisadora, enquanto uma pessoa que está em movimento em várias casas, em vários templos, em lugares que são de Umbanda, também que são de Candomblé, enfim, em várias casas onde existe as tradições de matrizes afro-brasileiras. E eu acho, Vi, assim, que essa questão ela é muito delicada, porque a Umbanda ela tem as suas tradições, ela tem o seu código ético, né? Aliás, ela não tem um código ético formulado que regule todas as casas, mas ela tem certos códigos éticos que são pertinentes a todas as casas, que fazem com que todas essas casas possam ser denominadas casas de Umbanda, né? São princípios que você vai encontrar em todo o terreiro. Então, assim, é muito difícil você encontrar um terreiro de Umbanda, por exemplo, que não tem um altar. É muito difícil você encontrar um terreiro de Umbanda onde não exista a presença de caboclos, de pretos velhos, de crianças exibejadas, né, dos Exus e das pombagiras. Então, apesar da gente não ter dogmas, no sentido de não ter leis que regulem todas as casas dentro de uma mesma doutrina, a gente tem princípios, tem características que tornam a nossa religião minimamente parecida, né? As casas, as práticas minimamente parecidas. Então, assim, a nossa religião, ela é uma religião muito nova, tendo em vista o candomblé, tendo em vista as outras religiões, até mesmo as religiões mais voltadas para o cristianismo. Quer dizer, o Zélio Fernandino de Moraes, ele oficializou a Umbanda em 1908, me corrige, estou errada? Não, certo. 1908. Então, quer dizer, se a gente parar para pensar, a nossa religião tem pouco mais de um século de existência. Então, a gente pode dizer que a gente não tem uma religião antiga, a gente tem uma religião nova, né? Óbvio que nós temos as nossas tradições, né?
Mas acontece que a nossa religião, ela nasce em pleno início do século XX, onde você já tem uma modernidade, onde você já tem uma urbanização. Então, de uma certa forma, quando a Umbanda ela é oficializada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele já vem romper com determinadas tradições. Isso. Então, Que eram tradições cristãs em sua maioria. exatamente. Seja ela do espiritismo kardecista como da religião católica, que eu acho que o movimento protestante nem era tão forte nessa época, mas, como é hoje. Mas acredito que dentro desse movimento cristão, a Umbanda foi um grito realmente de modernidade, trazendo uma nova roupagem em termos de religião. Exatamente. Então, o que eu tô querendo dizer com isso tudo? Na verdade, a Umbanda, ela já é uma religião que nasce dentro da modernidade. Então, assim, não é novo a gente falar de tradição versus modernidade, versus contemporaneidade. E como a gente precisa, como a religião precisa se adequar a essa modernidade. Né? A gente vê hoje em dia dentro dos terreiros de Umbanda alguns sacerdotes se valendo de algumas de outras tecnologias, né? O próprio canal Fala Manoê, como outros canais de Umbanda, outras formas de divulgação pela internet são sinais dos novos tempos. Então, assim, eu acho que os terreiros e os adeptos, os pais de santo, tem que ter um esforço, sim, para poder acompanhar a contemporaneidade, para poder acompanhar os avanços tecnológicos, até mesmo porque a gente tem uma outra geração, né? Hoje em dia, a gente tem pessoas mais jovens que já praticamente nascem falando no WhatsApp, né? Você vê uma criança de 2 anos, de 3 anos, já tá mandando que eram áudio. elementos de comunicação que nós não tínhamos em 1908. E ao longo desse século, né, desse século e pouquinho, a gente vem transformando essas questões. Mas o que me faz questionar é se essa modernidade vai de encontro a essa tradição, quebrando essa tradição, deixando de ter essa tradição, ou isso pode ser aliado. Vamos dizer assim, vamos colocar isso. Preto Velho dando consulta numa live, pode, não pode? A Pombogira fazendo uma live, pode, não pode? Um jogo de cartas online, pode, não pode? A gente sabe que a modernidade nos leva a isso e a gente sabe também que existem os exageros, não existe muitas vezes um critério para se fazer isso. Então, até quando? Até como pode? Qual o limite disso, que a gente né? pode colocar nisso? Ou se há realmente um limite, ou cabe a cada um o seu senso de ética e autocrítica em relação a essa questão, né? Como é que a gente... Porque o canal, ele é um canal informativo. Eu não tô aqui, quando eu falo pra vocês, eu não ensino padeia pra Exu, eu não ensino banho, eu não ensino nada. Eu trago as minhas experiências em relação àquilo que eu tenho vivenciado. E estando numa casa de Umbanda há tanto tempo... às vezes a gente esbarra nisso. A gente esbarra com pessoas novas chegando no terreiro, com as suas questões, que são muito pertinentes, questões pessoais, íntimas, emocionais, mas também a gente vê uma dificuldade desse médium novo se integrar àquilo que já está. Sim. Então, na sua opinião, o que pode, o que não pode, até onde pode, e é o terreiro que tem que se adaptar ao médium, ou é o médium que tem que se adaptar ao terreiro? Eu acho que a pergunta que eu vou deixar aí para a senhora é essa. Entendi. Assim, eu acho que tem que ter um diálogo. Eu acho que as duas partes têm que compreender que a gente vive um momento de transição, né? A gente vive um momento altamente tecnológico, altamente transformador, né? A gente vê hoje em dia a tecnologia avançando muito rapidamente, né? Há 10 anos atrás, se falasse que a gente ia conseguir se comunicar por uma tela de um celular com milhares de pessoas ao redor do mundo, a gente diria que isso era loucura, né? Então, assim, eu acho que tem que existir uma compreensão das duas partes. Tanto os mais novos, as pessoas que chegam dessa geração, que eu já nem sei mais se é Y, se é Z, qual é a letra, né? Dessa geração mais nova, ter uma compreensão de que existem tradições, de que existem regras, de que existem leis que precisam ser respeitadas e principalmente de que existe uma hierarquia. Porque dentro de um terreiro de Umbanda existe um sacerdote que junto com os guias, junto com o guia-chefe daquele sacerdote, vai ser o responsável pela condução daquele trabalho, né? E isso em qualquer lugar que a gente for,
sempre vai existir uma hierarquia. Lembrando que, assim, hierarquia é muito diferente de autoritarismo. Você ser autoritário é uma coisa, você ter autoridade é uma outra questão. Hierarquia existe em qualquer lugar, até dentro da tua casa. Porque você vai falar o que seus filhos têm que fazer e eles vão ter que seguir, Sim. porque a casa é sua, entende? Então isso dentro de um terreiro também tem que acontecer. O sacerdote, o guia-chefe, vai dizer qual é o comando e os filhos vão ter que obedecer. Agora, é claro, se aquele sacerdote for uma pessoa aberta a essas novidades, aberta a essa tecnologia, aberta a essa modernidade, ele vai abrir os ouvidos, porque a espiritualidade, gente, ela não está presa. E não está parada no tempo. Não está parada no tempo, pelo contrário. As orientações que a gente tem dos guias é que no plano espiritual as coisas estão muito mais avançadas, até mesmo em termos de tecnologia. Então, assim, um preto velho, por exemplo, ele tem total noção do que é um celular. Ele tem total noção. Só que, por uma questão ética, por uma questão de não cair num campo da incredulidade, para não cair num campo do chamado charlatanismo, a entidade se preserva. Não é que uma entidade, eu acho, Vi, que tudo existe bom senso e tudo tem que existir também a questão da necessidade. Por exemplo, você está aqui na sua casa fazendo um evangelho junto com a sua família. Não estou falando da live, não. Mas digamos que você esteja aqui, sua preta velha vem, porque ela quer dar as palavras dela, quer benzer os seus filhos, quer dar o saravá dela dentro da sua casa. E aí, digamos que eu esteja lá na minha casa, passando por um problema muito difícil, e eu ligo para Eloá, minha filhada, e falo: Eloá, poxa, eu preciso muito de uma orientação da vovó, eu tô precisando disso, disso e disso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Será que a vovó naquele momento não pode receber esse recado? Dá a palavra dela. Não tô falando que a vovó vai passar trabalho por internet, que vai mandar fazer arriar qualquer coisa, não é isso. Mas a vovó, será que não pode até mesmo botar num viva voz no celular? Poxa, vovó, olha só, tô precisando disso, disso, tô passando por um momento difícil, lá. E a vovó falar incorporada no aparelho dela: minha filha, se acalma, não sei o que, passar uma mensagem de conforto, um conselho. Será que isso não é um bom uso da tecnologia? Será que isso não é um bom uso da modernidade? Será que em algum momento a figura dessa preta velha, a figura da Viviane, que é uma médium coroada dentro de um templo de Umbanda, uma pessoa extremamente responsável com a espiritualidade dela, com as incorporações dela, será que isso em algum momento vai manchar a imagem dela? Será que a preta velha não vai estar, na verdade, fazendo o trabalho dela de auxiliar uma pessoa que pode estar num desespero naquela hora? Salvar uma vida, né? Até que seja o Salvar caso. uma vida, vovó, tô desesperada, tô querendo tirar minha vida, tô querendo fazer uma besteira. A vovó ouvindo aquele áudio ali, aquela ligação no Viva Voz: não, minha filha, se acalma, que isso, pensa em Jesus, estamos fazendo um evangelho aqui, vamos rezar por você. Será que isso não é válido? Então eu acho que tem que existir sim um bom senso. Tem que existir um bom senso e a gente tem que sempre pensar no propósito final, que é a gente fazer a caridade, que é a gente ajudar as pessoas que estão precisando naquele momento de uma palavra, enfim, de uma energia boa. Então eu acho que nada pode ser a ferro e fogo, sabe? Eu acho que a gente tem que ver os dois lados da questão e tentar usar a tecnologia para ser a nossa aliada nesses momentos. A gente sempre entra nessa questão de um debate realmente em relação a isso, né? Então, o que a gente pode concluir desse vídeo, desse bate-papo com a Mãe Janaína, é que tudo pode, dentro de um equilíbrio, dentro de um bom senso. Eu acho que se você... Eu fico com as palavras de Pai Mineiro, porque é por quem a gente se direciona, né? Sim. A mediunidade é para fazer o próximo feliz, para fazer o outro feliz. Então, se num dado momento a tecnologia te ajuda a levar um pouco de felicidade, de alegria, ou tirar a pessoa de um desespero, eu acho que é válido sim. Eu acho que o que invalida a gente mediunicamente é o nosso caráter. Concordo. Né? É aquilo que a gente fala e não faz, é aquilo que a gente prega e não segue. A gente cai muito nessas armadilhas da gente pregar. Eu mesma, como diz Dona Farrapo, eu ganho pela palavra e perco pela palavra, porque eu sou imperfeita, minha gente. Eu estou em processo de lapidação constantemente. Então,
em dado momento eu posso falar alguma coisa e não vão seguir aquilo que estou falando. Mas na questão da espiritualidade, a gente tem que se atentar em relação a isso, prestar muita atenção, mas acima de tudo, ter um bom senso e um equilíbrio de lidar com essa tecnologia, respeitando a hierarquia da sua casa, respeitando os dogmas da sua casa, que todo terreiro tem as suas igualdades e diferenças, que fazem com que seja essa grande gama maravilhosa de lugares que a gente tem. Não significa que o meu é bom, que o seu seja ruim, ou que o seu seja bom e o meu seja ruim. Como diz mãe Flávia, tudo da porta para dentro do meu terreiro é correto. Da porta para fora não é certo nem errado, é apenas diferente. Exatamente. Então eu fico com as palavras dela. Então, mãe Janaína, eu agradeço a senhora pela presença, muito obrigada. Eu desejo que vocês aí, deixem seu comentário para a gente poder interagir, para eu poder lançar novos vídeos aqui com as dúvidas que vocês têm. E mãe Janaína, quando quiser, fique à vontade, venha sempre que quiser, que precisar se comunicar. E o Fala Manoel fica por aqui. Não esquece de dar o seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar nosso vídeo, que tem um conteúdo bastante interessante para vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e Fala Manoel! Beijo, gente!